Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão da CIS Gran Rio. Vamos ao enunciado. Analise as frases a seguir quanto ao uso do acento indicativo de crase. Nós temos na primeira frase, Heloísa não sabe se a comida está à altura dos convidados. Primeiro ponto, quando a crase ocorre? A crase ela decorre da contração da preposição por a e do artigo definido feminino a. Mas o que é preposição e artigo? Preposição, na língua portuguesa, é uma das classes de palavras. É, na verdade, a classe de palavra invariável que cria uma subordinação entre elementos. Ela liga palavras estabelecendo alguma relação de sentido. Por exemplo, quando eu digo gosto de você, quem gosta, gosta de algo ou de alguém. A preposição ela faz ponte de um termo ao outro, estabelecendo uma relação de subordinação, de dependência, porque quem gosta, gosta de alguém. Já o artigo, diferentemente da preposição, é uma classe de palavra variável, admite flexão, portanto, de gênero, masculino e feminino, e de número, singular e plural. Ele tem duas ramificações, ele pode ser definido ou indefinido. Os definidos são formados por o, a, os, as, e os indefinidos por uma, uns, umas. A contração do artigo definido feminino a e da preposição por a resulta no fenômeno denominado crase. Analisando isso no contexto, temos que Heloísa não sabe se a comida está à altura dos convidados. Aí acontece uma coisa muito interessante, porque quando nós pensamos na crase, pensamos que algum termo deve exigir a preposição e outro termo deve admitir o artigo. Agora, existem situações em que isso não ocorre necessariamente. Nós devemos analisar a semântica. Por quê? Nós temos aí a altura dos convidados. Perceba que se eu digo a altura de José é 1,68 ou 168 centímetros, é diferente de eu dizer o banquete não está à altura dos convidados. Por quê? No primeiro caso, eu tenho o a, que é um artigo definido, e tenho a altura, que é o sujeito do período. Agora, quando eu digo a altura de, eu tenho uma locução que ela tem um sentido único. Quando eu digo a comida está à altura dos convidados, eu digo que ela não sabe se a comida está no patamar que os candidatos gostariam. Então perceba que o sentido é diferente. Em um eu estou falando da altura em si, e o outro eu tenho uma expressão que indica o quê? Patamar ou noção em relação aos candidatos. Isso é o que nós chamamos de locução. E a crase, ela ocorre obrigatoriamente nas locuções conjuntivas, prepositivas, adverbiais e adjetivas com palavras femininas. Justamente o que ocorre aí, né? A altura de é uma locução prepositiva, que nós podemos facilmente substituir por o quê? Pela noção. Heloísa não sabe se a comida está no patamar, se está na noção do que os candidatos, ou dos convidados, perdão, acham que está boa, né? Então nós temos aí uma locução prepositiva com base feminina. Quando isso ocorre, a crase ela é automática. Perceba a diferença semântica entre os dois exemplos que eu citei. Primeiro exemplo, corretíssimo. Vamos ao segundo. Os telefones começaram a tocar a partir daquele momento. Neste caso, nós podemos destacar uma locução prepositiva, a partir de. É uma locução prepositiva, então a crase ocorre, né? Só há um problema. Nós temos aí como base da locução um verbo no infinitivo. E quando nós estudamos as classes de palavras, variáveis e invariáveis, nós percebemos que o verbo ele não admite artigo anteposto. Se ele não admite artigo anteposto, não há possibilidade de haver flexão. Não há possibilidade de haver a contração. Não há essa combinação do a preposição e o a artigo. Nós só temos aí esse a como a preposição, né? Nós temos uma preposição, um verbo no infinitivo e a preposição de, né? Que neste caso está contraída com o pronome demonstrativo de terceira pessoa, aquele, formando a partir daquele. Então a crase não ocorre nesse segundo exemplo. Por quê?
Apesar de nós termos uma locução prepositiva, ela tem como base um verbo no infinitivo. Verbo não admite artigo, não há contração. Segunda construção, incorreta. Vamos à terceira. Ao sair à rua, percebeu que esquecera o celular. Nós temos o à rua craseado. A crase está correta? Corretíssima. Nós temos aí, ao sair à rua, com uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. E como isso é percebido facilmente? Quando nós temos o ao mais um verbo no infinitivo, uma das formas nominais dos verbos, nós temos essa possibilidade de construção. Veja que, se eu substituir por um outro conectivo que tem o mesmo valor semântico, o sentido permanece. Eu posso dizer, por exemplo, quando sair à rua, percebeu que esquecera o celular. É uma substituição correta e que mantém o sentido. Ou, quando saiu à rua, percebeu, eu posso desenvolver essa oração, né? Então, nós temos aí que a rua seria o quê? Uma locução adverbial de lugar ou um adjunto adverbial de lugar. E o que acontece? Nas locuções adjetivas, prepositivas, conjuntivas ou adverbiais com palavras femininas, o acento grave é automático. Perceba também, novamente, a diferença semântica. Se eu digo a rua está imunda, neste caso, a rua é o sujeito. Eu tenho o artigo e tenho o substantivo. Agora, quando eu digo vou sair à rua, eu estou dizendo o quê? É o local que eu vou. Então, o sentido é diferente, a semântica é diferente. Então, se torna necessário o acento grave indicador de crase. Terceira construção, corretíssima. Vamos à quarta e última construção. A moça teria de informar se o pagamento seria feito à vista ou a prazo. Aí nós temos à vista. À vista, o acento grave está correto? Corretíssimo. Por quê? À vista é um pagamento feito na integralidade. É o método de pagamento, é o modo. Locução adverbial. E em o prazo? O prazo está incorreto por quê? São locuções prepositivas, conjuntivas, adverbiais ou adjetivas de base feminina. Prazo é um substantivo masculino. É o prazo. Então, a crase não ocorre no contexto porque seria uma locução de base masculina, não uma locução de base feminina. Então, devido a isso, a quarta construção está incorreta. Nós já temos o gabarito, né? Se a primeira e a terceira construção estão corretas, o gabarito, inegavelmente, é a letra E, né? Revisando os conceitos, na primeira construção está corretíssima, temos uma locução prepositiva com base feminina, a altura de. Na segunda construção, nós temos uma incorreção, porque a partir de é uma locução prepositiva, mas contém um verbo que não admite artigo anteposto, logo a crase não pode ocorrer. Na terceira construção, nós temos a rua, que é um adjunto adverbial de lugar ou uma locução adverbial de lugar com base feminina, logo a crase ocorre obrigatoriamente. E no último exemplo, a crase à vista está corretíssima, é o modo que vai ser efetuado o pagamento, porém, a prazo, a crase não deveria ocorrer, já que prazo é uma palavra masculina e as locuções só são craseadas se houver uma base feminina, ou seja, um núcleo de base feminina. Gabarito, então, da questão, letra E. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.